Descrição do vídeo. O jovem partiu, carregando não apenas seus poucos pertences, mas também a dor da rejeição e o peso de um futuro incerto. Ele se refugiou em Tob, uma terra distante, onde ninguém se importava com sua origem. Foi lá, entre os rejeitados, que Jefté começou a encontrar seu lugar. Curiosamente, os desprezados o reconheciam como líder, mesmo que o mundo tivesse lhe virado as costas. Mas mal sabia Jefté que os caminhos do Senhor não são tão lineares quanto os do homem. Enquanto ele construía sua vida em Tob, uma ameaça crescia em Gileade, algo que faria seu passado e seu presente colidirem de uma forma inesperada. A vida em Tob era diferente, quase como uma terra onde o tempo se esquecia de passar. Ali, longe dos olhos vigilantes de Gileade, Jefté começou a se reconstruir. Ele não tinha mais a sombra de seus irmãos ou o peso de ser rejeitado. Em vez disso, encontrou refúgio entre os renegados, homens que, assim como ele, carregavam cicatrizes invisíveis de uma sociedade que os havia descartado. Esses homens, marginalizados e sem esperança, eram ladrões, mercenários, almas inquietas, mas havia algo em Jefté que os atraía. Talvez fosse sua força silenciosa ou o jeito determinado de carregar o fardo da vida sem se curvar. Aos poucos, aqueles homens se uniram a ele, formando um grupo. E no meio desse bando de rejeitados, Jefté emergiu como líder. Era curioso como Jefté se destacava, mesmo sem tentar. Sua liderança não vinha de gritos ou imposições, mas de um carisma bruto e autêntico. Ele conhecia a dor de ser deixado de lado e, de alguma forma, isso o conectava a todos os outros. Aos olhos do mundo, eles eram homens perdidos, mas juntos, sob a liderança de Jefté, eram algo mais. Havia uma unidade, uma força silenciosa crescendo entre eles. A reputação de Jefté começou a se espalhar. Ele não era mais apenas o filho bastardo de Gileade. Agora era um líder, respeitado e temido nas terras ao redor. Por onde passavam, deixavam uma marca. E assim, a vida em Tob, embora dura, começou a dar forma ao homem que Jefté estava destinado a se tornar. Enquanto isso, em Gileade, a paz havia se tornado uma memória distante. Os amonitas, impiedosos e implacáveis, avançavam com força, devastando tudo em seu caminho. Suas incursões não eram apenas ataques, eram declarações de domínio, um lembrete de que estavam determinados a tomar a terra que há muito cobiçavam. As colheitas eram saqueadas, as aldeias queimadas, e o povo, aterrorizado, buscava refúgio onde podia. O Conselho dos Anciãos se reuniu em meio à crise. Eram homens experientes, mas agora pareciam perdidos, incapazes de encontrar uma saída. A pergunta pairava como uma sombra sobre a reunião. Quem lideraria Israel contra os amonitas? Não era apenas uma questão de habilidade militar. Era preciso coragem, liderança, alguém que o povo respeitasse e seguisse sem hesitar. Enquanto os debates se estendiam, um nome começou a surgir. Um nome que para muitos era inesperado, quase um sussurro vergonhoso. Jefté. Ele estava longe, sim, vivendo entre renegados em Tob, mas sua fama como líder forte e destemido havia cruzado as fronteiras. As histórias sobre suas vitórias e sua capacidade de unir homens desajustados chegavam a Gileade como um eco distante. Para os anciãos, a ironia era quase palpável. O mesmo Jefté que haviam ignorado e deixado partir agora era visto como a única esperança. Sem alternativas, eles decidiram procurá-lo. Homens foram enviados até Tob, viajando por caminhos perigosos, guiados mais pela necessidade do que pela vontade. Quando finalmente encontraram Jefté, ele estava rodeado por seus homens, os olhos atentos, carregando a postura de um líder que sabia o valor da força. Quando os emissários de Gileade falaram pedindo sua ajuda, houve um silêncio pesado. Jefté os olhou como se pesasse cada palavra dita. Aqueles que o rejeitaram agora clamavam por sua liderança.
Jefté permaneceu imóvel, encarando os anciãos de Gileade com um olhar que parecia atravessar suas almas. Havia uma tensão quase palpável no ar, como se até o vento tivesse parado para ouvir o que ele diria. Ele sabia quem eram esses homens. Reconhecia alguns rostos marcados pelo tempo, mas jamais esqueceria o papel que desempenharam em sua expulsão. O silêncio que se seguiu não era apenas pesado, era carregado de história. "Vocês não me odiaram?" Jefté perguntou, a voz firme, mas com um tom de incredulidade que fazia cada palavra ressoar como um golpe. "Não me expulsaram da casa de meu pai, me chamando de bastardo e dizendo que eu não tinha lugar entre vocês?" Os anciãos abaixaram a cabeça, sem coragem de encarar aquele que anos antes haviam descartado como algo sem valor. "Agora vem a mim, quando estão em perigo", continuou Jefté, com um tom carregado de ironia. "Agora querem que eu seja o vosso salvador?" As palavras pesavam, mas os anciãos não tinham escolha. Eles precisavam dele. Com humildade, admitiram seus erros, implorando para que Jefté voltasse com eles e liderasse Gileade contra os amonitas. Prometeram mais do que desculpas. Ofereceram-lhe a posição de comandante sobre todo o povo, um poder que jamais haviam cogitado conceder. Jefté não respondeu imediatamente. Ele sabia que essa proposta não era um simples pedido de ajuda. Era uma oportunidade que poderia mudar tudo. Mas Jefté não era mais o jovem rejeitado, cego pela necessidade de aceitação. Ele queria garantias e suas condições eram claras. Se ele voltasse, não seria apenas um líder temporário para lutar essa guerra. Ele seria o governante de Gileade, com a autoridade que antes lhe foi negada. Os anciãos concordaram, jurando em nome do Senhor que cumpririam sua palavra. Mas mesmo assim, Jefté sabia que essa missão não seria simples. Os amonitas não seriam derrotados apenas com promessas. E antes de tudo, ele precisava se preparar para enfrentar o inimigo, mas também o passado que continuava a persegui-lo. Com o acordo firmado e o retorno garantido, Jefté foi conduzido de volta a Gileade. Mas sua chegada não foi como a de um herói celebrado. Os olhos que o observavam pelas ruas eram curiosos, desconfiados, alguns até mesmo hostis. Muitos ali ainda se lembravam do jovem expulso, do bastardo que carregava a mancha de sua origem. No entanto, havia algo diferente nele agora. A postura ereta, o olhar firme, o jeito de quem conhecia tanto a rejeição quanto a liderança. Ele não era mais um garoto desprezado, mas um homem forjado na dureza de Tobi. Os anciãos o conduziram ao povo e declararam sua decisão. Jefté seria o comandante de Gileade, o homem à frente da batalha contra os amonitas. Ele aceitou a responsabilidade, mas sabia que liderança não se provava apenas com palavras. Antes de pegar a espada, Jefté decidiu tentar outra abordagem. Ele enviou mensageiros ao rei dos amonitas, buscando uma solução pacífica. Não era um gesto de fraqueza, mas de estratégia. A mensagem de Jefté foi clara. Ele argumentou com sabedoria, usando a própria história de Israel como base. "Esta terra", dizia a mensagem, "não foi tirada de vocês, mas dos amorreus que Deus entregou ao seu povo. Porque agora vocês vêm reivindicá-la tanto tempo depois." Suas palavras carregavam força e lógica, mas também um prenúncio do que viria caso o rei insistisse. O rei dos amonitas, no entanto, rejeitou a tentativa de paz. Ele não queria história ou argumentos. Queria terra, queria poder. A resposta foi um recado mudo, mas estrondoso. A guerra era inevitável. Jefté recebeu a notícia com serenidade, mas dentro de si, a decisão já estava tomada. Se o diálogo não bastava, ele se prepararia para a batalha. Mas antes de ir ao campo de guerra, Jefté fez algo que marcaria para sempre o rumo de sua história. Na véspera da batalha, Jefté se isolou em silêncio. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era esmagador. Não era apenas uma guerra por terras ou vingança, era o destino de Gileade e de Israel.
Ele sabia que o povo olhava para ele com esperança, mas também com dúvida. E mais do que tudo, Jefté olhava para si mesmo, questionando se estava à altura do chamado. Foi então que, em um ato de fé desesperada, ele se voltou ao Senhor. De joelhos, com as mãos cerradas como quem segura o próprio destino, Jefté fez um voto. Se entregares os amonitas em minhas mãos, ele prometeu, a voz embargada, o que primeiro sair das portas da minha casa para me encontrar, eu oferecerei ao Senhor como sacrifício. Era uma promessa feita com toda a sinceridade do coração, mas também com a urgência de quem sabia que precisava de algo maior para vencer. Esse voto, que parecia um sinal de devoção, trazia consigo um peso invisível. Jefté levantou-se daquele momento com uma determinação renovada, como se tivesse transferido sua ansiedade para as mãos de Deus. Com a promessa feita, ele convocou seus homens, aqueles mesmos que haviam aprendido a segui-lo em Tobi, e marchou em direção ao inimigo. Os campos de batalha esperavam, repletos de tensão. Os amonitas eram muitos, confiantes na vitória, mas Jefté tinha algo que eles não podiam ver. Ele tinha a força do Senhor ao seu lado e a certeza de que, com o voto feito, estava cumprindo algo maior do que sua própria vida. O som de passos ecoava enquanto o exército avançava e o coração de Jefté batia como um tambor. Ele estava pronto para lutar, pronto para liderar. Mas mal sabia Jefté que a maior batalha não estava à frente, nos campos manchados de sangue, mas esperava por ele ao final do caminho, dentro de sua própria casa. O campo de batalha se transformou em um palco de gritos, aço e poeira. Jefté, com sua espada em punho, liderava o exército de Israel como um homem possuído por uma força maior. Cada golpe, cada ordem, cada passo parecia guiado pelo próprio Deus. Os amonitas, que antes marchavam confiantes, logo perceberam que enfrentavam algo mais forte do que números ou estratégia. Era como se os céus combatessem ao lado de Jefté. A batalha foi feroz, mas a vitória de Israel foi esmagadora. O povo, que havia sofrido sob o peso da opressão, agora levantava a cabeça em meio aos restos de guerra. Os amonitas foram derrotados e a terra estava salva. As notícias da vitória se espalharam rapidamente por Gileade, como um fogo que aquece corações gelados. Jefté era agora mais do que um líder, ele era o libertador. Mas enquanto os guerreiros celebravam, Jefté mantinha o olhar fixo no horizonte. A promessa que fizera ao Senhor ecoava em sua mente como um lembrete constante. Ele não sabia o que o esperava ao voltar para casa, mas sabia que sua palavra havia sido dada. Não tinha como voltar atrás. A marcha de retorno foi solene. Os homens cantavam canções de vitória e o povo de Gileade aguardava para saudar seu herói. Mas Jefté, apesar das aclamações, carregava uma inquietação. Quem seria o primeiro a sair de sua casa para encontrá-lo? Ele sabia que um voto ao Senhor era sagrado, e mesmo a alegria da vitória não podia apagar o peso da incerteza. Quando finalmente chegou, avistou ao longe as portas de sua casa se abrindo. O que saiu correndo para encontrá-lo não foi um servo, nem um animal. Foi sua filha, sua única filha, dançando ao som dos cânticos de vitória, celebrando o retorno do pai. O sorriso dela era puro, a alegria contagiante, mas para Jefté, aquele momento caiu sobre ele como uma tempestade de dor. Ele sabia o que tinha prometido, e a realidade daquilo se ergueu diante dele como uma montanha impossível de escalar. Jefté sentiu o coração despedaçar-se ao ver sua filha correndo em sua direção. Ela dançava, radiante, como se o mundo inteiro estivesse em festa. Seus braços abertos, o rosto iluminado pela alegria de rever o pai. Era um momento que deveria ser de puro júbilo, mas para Jefté, cada passo dela era como um golpe, uma lembrança cruel do voto que ele havia feito. Quando ela chegou até ele, lançando-se em seus braços, Jefté caiu de joelhos, esmagado pelo peso da realidade.
Sua voz, antes forte e confiante, agora era cheia de dor e arrependimento. Filha minha, ele disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto, você me trouxe a maior alegria, mas também a maior aflição. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A menina, ainda sem entender completamente, olhou para ele com olhos curiosos e preocupados. Quando a verdade foi dita, ela não gritou, não questionou. Sua expressão mudou, mas não para a revolta. Era como se ela também entendesse a gravidade da promessa feita ao Senhor. Afinal, ela era filha de Jefté, um homem de fé e honra, e aquelas virtudes estavam gravadas em sua alma. Pai, ela respondeu com uma calma que parecia impossível para alguém tão jovem. Se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o. Mas me dê apenas 2 meses para ir às montanhas e lamentar a minha virgindade, junto com minhas amigas. Havia uma pureza em suas palavras, uma aceitação que cortava mais fundo do que qualquer espada. Jefté assentiu, permitindo que sua filha fosse. Durante 2 meses, ela vagou pelas montanhas, lamentando não apenas a vida que não viveria, mas também o peso que seu pai carregava. Cada dia parecia um sopro de despedida, cada momento um prelúdio do que estava por vir. E então, quando o tempo terminou, ela voltou para ele, pronta para cumprir o destino que o voto de Jefté havia selado. Quando Jefté cumpriu o voto ao Senhor, o silêncio caiu sobre Gileade como uma cortina de luto. A dor pesava em seu peito como se o ar tivesse se transformado em pedra. A vitória contra os amonitas era incontestável, mas ninguém comemorava como antes. O sacrifício que ele fizera se espalhou entre o povo como uma história sussurrada ao pé do ouvido, carregada de respeito e tristeza. E embora ele tivesse cumprido sua promessa, não havia paz dentro dele. Mas a tranquilidade em Gileade durou pouco. A tribo de Efraim, conhecida por sua arrogância, não demorou a se aproximar com ressentimento e fúria. Eles cruzaram o Jordão em grande número, armados e determinados a cobrar uma dívida. Por que não nos chamaste para lutar contra os amonitas? Gritaram ao se encontrarem com Jefté. Agora queimaremos sua casa com você dentro. As palavras eram inflamadas, cheias de orgulho ferido, mas Jefté as ouviu com calma perigosa. Havia uma ironia amarga na situação. Quando ele havia sido expulso e humilhado, Efraim não se importou. Agora, após sua vitória, chegavam não para oferecer gratidão, mas para cobrar participação no triunfo. Jefté, que já conhecia bem o gosto da rejeição, não se curvaria a essa afronta. Vocês não vieram quando precisávamos, respondeu, com a voz firme como pedra. Lutei porque não havia ninguém para nos salvar. E agora que o Senhor nos deu a vitória, vem até mim para reclamar como se tivessem direito? O confronto verbal logo evoluiu para algo mais feroz. As palavras se transformaram em batalhas, e o sangue de irmãos começou a manchar o solo. Foi uma luta amarga, onde aqueles que deveriam se unir como povo escolhido se destruíam por orgulho e egoísmo. Jefté venceu novamente, mas cada vitória trazia um peso maior do que a anterior. No fim, ele se tornara o líder que todos precisavam, mas suas conquistas estavam cravadas de perdas. E mesmo assim, a jornada dele ainda não havia terminado. Os dias de Jefté, como líder de Israel, foram marcados por uma quietude que parecia carregar a sombra dos eventos passados. Ele governou por 6 anos, um período de relativa paz externa, mas de profundas cicatrizes internas. A guerra contra os amonitas havia terminado, a disputa com Efraim fora vencida, mas o custo dessas vitórias era evidente em cada linha de seu rosto e no peso silencioso de seus passos. Embora fosse respeitado como libertador, Jefté nunca conseguiu escapar das lembranças do sacrifício que fizera. Sua casa, outrora um lugar de promessas e risos, agora era um espaço vazio, onde ecos do passado sussurravam em cada canto. O povo reconhecia seu valor,
Mas ele sabia que os olhos de muitos carregavam mais compaixão do que admiração. Não havia celebração em sua liderança, apenas a aceitação do inevitável. Ainda assim, Jefté permaneceu fiel ao papel que o Senhor lhe havia dado. Ele era um juiz firme, guiado não por ambição, mas por um senso inabalável de dever. Aquele que fora rejeitado e marginalizado tornou-se uma figura central na história de Israel. Um lembrete de que Deus escolhe líderes de maneiras que desafiam o entendimento humano. Mas o silêncio de sua liderança era tão significativo quanto os gritos de vitória no campo de batalha. Era como se cada decisão, cada ato, fosse uma tentativa de reconciliar o homem que ele era com o peso do que havia perdido. Seus anos finais foram vividos com a mesma simplicidade com que liderou, mas sua história permanece viva, contada de geração em geração. Não apenas por sua coragem ou liderança, mas pelo profundo mistério de sua jornada, cheia de paradoxos e lições. Havia algo na vida de Jefté que parecia gritar e sussurrar ao mesmo tempo. Uma história que não podia ser ignorada, mas também não era fácil de entender completamente. Enquanto seus dias se esvaíam, as perguntas deixadas por sua vida continuavam a ecoar, convidando todos a refletir sobre o preço do compromisso, a força na rejeição e a complexidade do chamado divino. A história de Jefté não termina com grandiosas celebrações ou aplausos incessantes. Ela se dissolve no tempo, deixando atrás de si um eco de reflexões e ensinamentos que atravessam gerações. Ele foi um homem improvável para o papel que Deus lhe deu, escolhido não por sua origem ou status, mas por algo maior, invisível aos olhos humanos. Um lembrete poderoso de que o Senhor olha para o coração, não para as aparências ou circunstâncias. Jefté nos ensina que a rejeição pode se transformar em força. Expulso de casa, humilhado e marginalizado, ele encontrou em seu sofrimento o caminho para se tornar um líder. Não porque o desejasse, mas porque entendeu que até as adversidades podem fazer parte de um plano maior. Sua liderança nasceu de cicatrizes, e é justamente nelas que está a sua força. Uma lição clara de que o lugar onde o mundo nos derruba pode ser exatamente onde Deus nos levanta. Mas a história de Jefté também nos alerta sobre o peso das promessas feitas em momentos de desespero. Seu voto ao Senhor foi sincero, mas carregado de impulsividade. Ele nos mostra que até mesmo os compromissos mais bem intencionados precisam ser feitos com sabedoria, pois têm consequências que podem transformar vidas para sempre. A dor de Jefté ao cumprir seu voto não é apenas um marco trágico em sua jornada, mas uma advertência que ressoa em nossas próprias decisões. E por fim, Jefté nos deixa com a complexidade do chamado divino. Não foi um caminho fácil, nem livre de dor, mas foi significativo. Sua vida é como um mosaico, com peças de triunfo, sacrifício e redenção, nos convidando a refletir sobre como respondemos ao que Deus coloca diante de nós. Enquanto sua história se encerra, as lições continuam. Jefté vive nas histórias que contamos, nos momentos em que enfrentamos rejeição, nos sacrifícios que fazemos e na fé que nos sustenta mesmo quando o preço parece alto demais. Ele nos lembra que em cada luta há uma oportunidade para confiar, aprender e crescer. Se você gostou da história de Jefté e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.